A prova do vestibular da URGS de 2022 teve 9 provas objetivas mais uma redação e foi distribuído em somente 2 dias de provas, o que historicamente, até 2020, a prova de 2020, nós tínhamos 25 questões em 4 dias de provas, 25 questões em cada uma das 9 provas objetivas, mais uma redação, distribuídas em 4 dias de provas. Em 2022, nós tivemos 2 dias de provas e que foram somente os dias 12 e 13 de fevereiro de 2022. Provas com até, ou melhor, provas somente com 15 questões, tá? E não mais 25, certo? E esse daqui foi o quadro de provas, ó. No dia 12 de fevereiro, sábado, às 15 horas, foi o fechamento dos portões, e nós tivemos as provas de história, ou seja, 15 questões de história, 15 questões de língua portuguesa, 15 de literatura, 15 de matemática e uma redação. E a pessoa teve 5 horas e 30 minutos para fazer essas provas todas aqui. No domingo, também no turno da tarde, tá? Teve 15 questões de biologia, 15 questões de física, 15 de geografia, 15 de língua estrangeira e 15 de química. Também com 5 horas e 30 minutos para fazer a prova. Essa foi a prova da URGS de 2022 para o semestre letivo de 2022, que aconteceu em fevereiro de 2022. Opa! Passando rapidinho aqui para lembrar de você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e, além disso, ativar o sininho com todas as notificações. Bom, agora eu fui para continuar a aula, tá? O que aconteceu? E olha só qual foi a expectativa que eu avisei aqui para a galera. Galera, a distribuição da prova vai ser assim, essa é a expectativa. Vai ser uma, no máximo, 2 questões de cinemática, vai ser uma questão de dinâmica, uma de gravitação, uma de quantidade de movimento e colisões, uma de energia mecânica e uma de hidrostática. Depois, bem na metade da prova, vai ter uma de calorimetria, uma de termodinâmica. Depois, uma de ondulatória, uma de óptica geométrica, uma de eletrostática, uma de eletrodinâmica, uma de eletromagnetismo e fechando com uma ou 2 de física moderna. Essa foi a minha expectativa, tá? Por já conhecer e ser especialista da prova da URGS. Então, essa era a expectativa. Vejam que não tem conteúdo que mais cai. Todos os conteúdos vão cair. Qual foi a realidade? O que caiu na prova? Caiu uma de cinemática, caiu uma de dinâmica, caiu uma de gravitação, caiu uma de quantidade de movimento, mas que misturou energia mecânica. Depois caiu uma de energia mecânica e caiu uma de hidrostática. Depois foram 2 de termodinâmica, então não caiu calorimetria, acabaram colocando 2 de termodinâmica. Depois eu falei uma de ondulatória e uma de óptica geométrica, mas foi uma de ondulatória, uma de óptica geométrica e mais uma de ondulatória. Ah, então isso acontece, às vezes é uma para mais, uma para menos, eles jogam ali uma a mais, uma a menos, ok. Pode acontecer. Tá? Eu tinha expectativa de ser uma ou 2 de cinemática, mas acabou sendo 2 de ondulatória. Tudo bem. Depois foi uma de eletrostática, uma de eletrodinâmica, uma de eletromagnetismo, e eu imaginava uma ou 2 de física moderna, foi só uma, então, de física moderna. E era isso. Olha como bateu a realidade com o que eu havia previsto. Então essa foi a minha expectativa, isso aqui eu comentei nas aulas anteriores, a prova de 2022, inclusive o pré-prova, tá? Revisão de véspera, e a realidade foi exatamente essa, foi quase que bateu idêntico. Então, aqui, no vestibular da URGS de 2022, a expectativa e a realidade se mantiveram. O que a gente espera para a prova de 2023? Eu tenho exatamente a mesma expectativa. A prova de 2023 vai ter a mesma configuração da prova de 2022, vai ser com 15 questões, e eu já imagino uma praticamente para cada um desses tópicos aqui. Se mudar um para mais, um para menos em algum lugar, beleza, mas veja que praticamente 90% da prova aqui bateu tudo como era a expectativa, como era o esperado. Tá? Bom, daí o vestibular da URGS, então, de 2022, teve esse gabarito aqui. E é importante a gente fazer a análise do gabarito para a gente observar que existe uma equidistribuição de alternativas corretas nas questões da prova. Tá? As 15 questões da prova de física foram da 16 até a 30 na prova, tá? São as 15 questões de física. Então, olha só, eu vou fazer uma contagem da quantidade de alternativas A's, quantidade de alternativas B's, quantidade de C's, quantidades de D's e quantidades de E's. Certo? Então, vamos lá. Alternativas A's. Uma, duas. Duas alternativas A's. Duas alternativas A's. Alternativas B's. Uma, duas. Duas alternativas B's. Alternativas C's. Uma, duas, três, 4 Cs. Alternativas Ds. Uma, duas, 3 alternativas Ds. Alternativas E's. Uma, duas, 3 alternativas E's. E a anulada que também era E, tá?
mais uma, tá? 3 mais 1, que era a anulada. Tá? A questão que foi anulada era a alternativa E também. Mas foi anulada, ela entra como correta para todo mundo. O interessante da gente observar aqui é que se nós temos 15 questões e cada questão tem 5 alternativas, A, B, C, D ou E, onde uma somente é a correta, ok, então, para que exatamente não se tenha a vantagem ou a desvantagem, por exemplo, de alguém chutar todas numa mesma alternativa e fazer muitos acertos, a banca faz um equilíbrio, uma equidistribuição, um equilíbrio na distribuição de alternativas corretas. Então, assim, se alguém chegar aqui e chutar todas na mesma, vai fazer 2 acertos no mínimo. Não vai zerar, mas vai fazer só 2 acertos. Ok, não é grande coisa, mas também não é a pior coisa do mundo, principalmente para a pessoa que não sabe nada, vai fazer ainda alguns acertos na prova de física. Então é impossível alguém que está vendo essa aula, terminar de ver essa aula, e zerar uma prova da URGS. Zerar uma prova da URGS significa que você não entendeu isso aqui, tá? Isso aqui é o mínimo que você precisa saber para não zerar, pelo menos, a prova da URGS. Se você olhar uma prova de física assim e dizer, não vou nem ler porque eu não sei nada, nessa prova de 2022, se você chutar assim, todas A de amor ou todas D de Deus, ia fazer 2 ou 3 acertos de 15. Isso é bom? Não. Isso é ruim? Não é muito ruim, mas é menos pior do que, se você não sabe nada, zerar. Se zerar a prova de física, se não acertar nenhuma, aí ferrou, aí você está eliminado, né? E não vai poder, de repente, contar com o resto das notas ou com a sua redação, porque já acabou, já está eliminado. Então, pelo menos, você não vai ser eliminado. Certo? Não é uma nota boa, dá para, de repente, recuperar nas outras provas que você vai ir bem melhor, ok, de repente dá para recuperar, tá? Não é uma grande nota. Mas olha só, tá? Se alguém tivesse chutado na letra C, ia fazer 4 acertos. Claro, como a gente teve uma questão anulada, então todo mundo já parte de um acerto, né? Tá? Já parte de um acerto, certo? Então quem chutasse todas na A ia acertar 2, depois mais uma da questão anulada. Ia no final ficar com 3 acertos em física, né? Então, beleza. É interessante que essa questão anulada aqui, essa questão 25, foi a única questão de óptica geométrica da prova que foi anulada. E eu fiz um recurso aqui, tá? Da prova de física na URGS da questão 25, certo? E as pessoas utilizaram esse recurso para entrar, pedir para a URGS lá anular essa questão e ela acabou sendo anulada. Então esse recurso foi aceito, certo? Foi aceito. Então nós aqui fizemos esse recurso e esse recurso foi então aceito, anularam a questão 25, certo? Da prova de física da URGS. Beleza. Então como é que ficou o histograma da prova? O histograma da prova, ele indica na horizontal a quantidade de questões acertadas. Então vai de 0 a 15 acertos. E a altura da barra indica a quantidade de pessoas que fizeram aquela quantidade de acertos. Então, observe aqui que se alguém chutou todas na A de amor, tá? Ia fazer 2 acertos. Olha a quantidade de pessoas que fizeram 2 acertos. Aqui, ó, foram aí mais de 800 pessoas. Fizeram 2 acertos na prova. Ok. Se alguém tivesse chutado todas na C, ia fazer 4 acertos. 4 acertos, olha aqui, 4 acertos, foi a que nós tivemos maior quantidade de pessoas acertando. 2.500 pessoas fazendo 4 acertos e aqui quase 2.500 pessoas fazendo 5 acertos. Então veja que o que mais teve gente acertando foi em torno de 4, 5 acertos de 15. Ou seja, numa prova de 15, a galera em peso aqui está fazendo 4, 5 acertos, né? Aqui, inclusive, se a gente pegar aqui essa galera de 2, 3, 4, 5, 6 acertos, ou até 7, a gente pega aqui 90% 90% das pessoas que fizeram a prova, provavelmente, tá? Então a gente vai ter, quase todo mundo está aqui nessa região. E é por isso que, inclusive, a média da prova fica nessa região. Olha só a média da prova. A média da prova foi 5. A média da prova ser 5, aqui está a média, significa que a pontuação de 500 pontos está aqui. 500 pontos na prova de física da URGS de 2022 está em 5 acertos. Quem fez 5 acertos está próximo da média, praticamente na média. A média deu um pouquinho acima, né, dos 5, então vai estar ali com praticamente 500 pontos. Se a gente arredondar, vai dar uns 490 pontos. Tá? Vai estar nos 500 pontos. 500 pontos é a média da prova. E esses 500 pontos sempre vai estar localizado na média de todo mundo que fez aquela prova. Então, de todo mundo que fez aquela prova, a média de acertos, que é pegar todas as quantidades de acertos, dividir, né, pela quantidade de candidatos e tudo mais, vai dar 5 acertos em média por candidato. Beleza, então essa é a média, é aqui que vai estar os 500 pontos nessa prova da física. Ok, aí se faz um cálculo estatístico
E também se calcula o que a gente chama de desvio da prova. E o desvio da prova, vou anotar aqui, ó, desvio. O desvio da prova vai nos dizer quanto que é mais ou menos 100 pontos. Mais ou menos 100 pontos. Nesse caso aqui eu vou arredondar para 2, tá? É um pouquinho mais que 2, né? Então os cálculos aqui eu vou ter que, né, jogar um pouquinho acima. Mas é isso. Se o desvio da prova é 2, isso significa que a cada 2 questões acertadas acima de 5, nós vamos ter dos 500 aumentando 100 pontos. Ou seja, cada acerto vai valer basicamente 50 pontos, né? Um pouco mais de 50 pontos. Na verdade, um pouco menos de 50 pontos, tá? Mas é isso. Então isso significa que quem fez 5 acertos, essa galera toda aqui, tá? Essa galera toda aqui, quem fez 5 acertos tem 500 pontos. Quem fez 7 acertos vai ter já 600 pontos. Quem fez 9, 10 acertos já vai estar ali para os seus 700 pontos. Então, se no meu curso, sei lá, é medicina, e eu preciso fazer mais de 720 pontos para passar, bom, então eu posso olhar na tabela do score, na tabela de score, e observar aqui, ó, a média é essa. Essa é a média. A média foi 5. 5 significa os 500 pontos, tá? Tá aqui, 493 é aproximadamente os 500, tá? Então tá aqui. Certo? 500 pontos. Ok. Tá aqui 500 pontos. Ok. Agora olha só. A cada 2 acertos, é um pouco mais que 2, a gente vai ter 100 pontos de diferença daqui. É 2,2, né? Então a gente vai saltar aqui quase 2 questões, a gente vai estar mais ou menos entre as 7 e 8 acertos, a gente vai estar perto dos 600 pontos. Vai estar perto dos 600 pontos. A gente sobe mais 2, tá? Vai aqui para 9, 10 acertos, a gente vai estar nos 700 pontos. Então, quem precisa de mais de 720 pontos para passar em medicina, que é um curso extremamente concorrido, o mais concorrido que tem na URGS, precisa fazer mais de 10 acertos numa prova de 15. Pelo menos 10 acertos, vai ter os 720 pontos ali. Acima de 10 acertos, a gente vai ter mais do que 720 pontos, tá? Então, a partir de 10, 11 acertos, isso é 10, 11 de 15, para passar em medicina, que é o curso mais concorrido. Certo? Para passar no curso que é mais concorrido. Essa é a pontuação que você precisaria na prova de 2022 na URGS, tá? Aqui em Física, para entrar em Medicina, que é o curso que exige a maior média para entrar. Certo?